Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Agora estão os dois gravando, estamos ao vivo. Ok, não posso minimizar o Zoom. Vivo. Buonasera, Catiúcia. Buonasera, Natasha. Natasha, buonasera. É o contrário. É Natasha. Buonasera, Natasha. E eu tenho que decorar não, o resto. aí já não dá mais, amiga. Aí você tá pedindo de mim. Questo tappeto rosso. Meu Deus! Per tutti noi questa noche. Buonasera, buona noche. Boa noite. Nossa, Buenas misturou o noches. espanhol com o italiano. Meu Buenas Deus! noches, chicas e ticos e ticas. Deixa eu jogar pra cá. Entre acertos e tropeços, e a gente vai seguindo, né, meu bem? É isso. Eu acho que dá pra gente começar, né? Essa live cagada aí, Gravação. ao vivo. Eu nem sei porque que a gente inventou isso, a gente tava empolgada, né? Acho que é isso. Eu acho que a gente se empolgou assim, falou, por que não? A gente já tava na vibe da outra live, né? E a gente falou assim, vamos fazer live essa temporada, vamos fazer, sei lá, ser diferente e tudo mais, taranã. Aí já começou tudo cagado. Oh, meu Deus, os jovens só querem fazer uma coisa legal. A gente já começou, vai ter conteúdo para deixar no #ArmyCastLive. E se você quiser participar, na próxima vez, você fica ligado que eu acho que vai ser pela Twitch mesmo, não vai ser pelo YouTube. O bom é que a gravação ao vivo tem dessas. Tem a participação maravilhosa da avó da Fufuki. Vai ficar meio informada hoje, porque a gente vai gravar quarta-feira, né? Mas tudo bem. Bom, gente, o Mundinho BTS dessa semana é só até a quarta-feira do dia 3, tá? Então, muita coisa pode ter acontecido até segunda-feira, mas como a gente não tem bolinha de cristal, a gente só vai comentar o que a gente viu até agora, que são os videozinhos do Be Essential, né? Eles fizeram mini vídeos com áudios pra você se iludir com eles cantando em áudio, parece áudio de WhatsApp mesmo. Parece que eles acabaram de acordar e estão te mandando né, um áudio cantando. Ai, péssimo. Isso, péssimo. Que hit, melhor. Aí é só pra fazer a divulgação do Be Essential, que é uma versão até mais econômica do Be, né, do álbum novo deles. E o que eu tenho pra falar disso? Me iludir. Óbvio. Não, lógico, né? Você escuta um negócio daquele, você não vai se iludir. Pelo amor de Deus. Tem nem condição. Até o dado momento a gente teve até o Jimin. O Jimin, eu sabia que ele ia cantar Bridge to Disease, né? Obviamente. Mas eu queria comentar que, assim, Deus criou o mundo em 7 dias, mas no 7º ele descansou. O BTS são 7 pessoas, então são 7 vídeos. Então a gente não tem 1 minuto de descanso. Aquelas. Ai, desculpa, a gente precisava compartilhar esse pensamento besta que estava rondando na minha cabeça. Que a gente não tem 1 segundo de paz, né? Eu tava vendo aqui na timeline, tinha uma doida reclamando aí que eles fazem conteúdo demais, que tinha que parar esse tanto de conteúdo que tem. Eu fiquei assim, eu tô toda. Top. Buonasera, Natasha. Top in the name of love, please. Não tenho energia pra tanto. Ai, meu Deus. Diga lá, nós temos tem mais notícia pra gente fofocar. Tem mais notícia. A gente também tá comemorando aí 1 aninho de Eagle, né? That's my Eagle. Que era assim, né? Foi o último solo, né, divulgado entre os 3 que tiveram clipe de Map of the Soul 7,
né? E foi o nosso carnaval, né? A gente foi, assim, ele parece que ele realmente foi lançado ali em meados de final de janeiro, meados de fevereiro, né? Então, assim, realmente ele não lançou pensando no carnaval, porque esse garoto é o quê? É brasileiro, né? A gente sabe que no fundinho ali, ele é brasileiro, ele só se faz, né? De outra nacionalidade, mas ele é brasileiro mesmo, a essência é brasileira. Bom, a gente também teve mais tá conteúdos do Winter Package, com vídeos novos. Oi? Eu achei que você tinha caído. Bananeira? Bananeira na Nath. Bom, a gente também teve já teve mais conteúdos do Winter Package, com ele sendo um bando de finhos com aquelas roupas. E a gente até teve uns extras aí que o Rossan e o Jimin postaram na conta dele no Twitter. E, ai, gente, vamos comentar, né? O Jimin tá perfeito naquelas fotos. Meu Deus, ele parece um bonequinho. Ele é muito fofo. Ai, muito fofo, né? Todos eles, mas o de mim, acho que em especial, tava muito fofinho naquelas fotos, assim, a vontade de apertar a bochechinha. E além de tudo, além das fotinhas do Winter Package, os meninos também compartilharam várias fotinhas essa semana, né? O próprio de mim compartilhou até videozinho por detrás das cenas, né? E a gente também teve a confirmação da loirice do Jungkook. O Jungkook apareceu loiro e todo mundo ficou naquela, meu Deus, será que ele está loiro mesmo? Não sei. E aí ele postou uma selfie, ele tá loiro mesmo, e a minha mãe resolveu gritar ali no meio do rolê. Ô, gente. Ô, gente. Enfim, eles ganharam os prêmios importantes também, né? Eles ganharam um prêmio aí que é considerado tipo Grammy. O Grammy da Coreia, assim, né? Que é um negócio que não é por votação, nem por indicação, é banca mesmo. Eles ganharam um prêmio bem importante aí. Qual o prêmio? É legal quando eles ganham esse tipo de prêmio. Eu acho assim que... eu não vou lembrar o nome agora, mas Foi o do Korea Music Awards, não foi? Isso, porque eles são prêmios mais voltados à técnica, né? Tem toda uma banca que faz a votação, faz a análise dos artistas, e é muito legal ver eles ganhando esses tipos de prêmio, assim, um pouco mais profissionais, vamos dizer assim, não tanto entretenimento, mais profissional. A minha opinião, né, gente? Uhum. Não, mas assim, pelo que eu entendi, esse prêmio, pelo que eu entendi o pessoal comentando, ele seria o equivalente do Grammy coreano, né? Então, assim, ele é uma premiação que ele não tem votação externa, é tudo feito por uma banca, nananã, e assim, é um grande reconhecimento que eles estão recebendo, né? Então, assim, eu acho que foi bem legal por isso, né? Por ser realmente uma coisa que, de fato, a indústria cada vez mais reconhece, a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Tanto que demorou esse reconhecimento por parte, eles foram reconhecidos fora da Coreia antes de serem reconhecidos lá, né? Então, de fato, é bastante emblemático esse prêmio que eles ganharam, não é mesmo? É mesmo, Catiuxa. É mesmo, Natália. Gente, a gente vai ficar insuportável com essa história. Meu Deus do céu, insuportável. Daqui até o final dessa temporada, vocês se lutem. A partir de hoje, eu sou Catiuxa e Pumpiquina Natasha. Buonasera, Catiúcia. Bem-vindos a mais um episódio do Armycast na temporada 6. Yay! Yay! Oi, gente! E como a gente prometeu na semana passada, voltamos com os capítulos de 3 a 5 de Ocean's Desire. Vocês estão prontos, marujos? Sim, capitão! Vamos começar!
eu queria começar dizendo que eu fiquei um pouco assim, né? Eu fiquei um pouco assim, gente, o que Jungkook esperava de um rei pirata? Porque assim, né? Eu não sei o que ele estava esperando, porque assim, ele foi lá, se enfiou no barco, né? Falou, eu vou ser um pirata, vou seguir atrás do rei dos mares, e pipipi, popopó, todo emocionado. E aí, ele deu a sorte ainda de virar o... Tipo que o comissário de bordo, né? Do Capitão Orem. E aí ele descobre que o cara é um louco. Tipo assim, ele mete o louco mesmo, assim, ele sai bebendo até não poder mais, até desmaiar de tanto beber, entendeu? Eu não sei o que ele estava esperando diferente disso. Não, mas a gente tem que comentar, assim, que a designação dos trabalhos foi muito injusta, né? Porque o Jimin, coitado, cara, o Jimin, ele tá só se ferrando nessa fanfic. Ele foi pra passar o período seco dele de babado de Anku, fazendo coisa que ele não queria fazer nesse período, né? Tipo, ele tinha outros planos, a gente não sabe qual eram os planos dele, né? E aí eles chegam no barco lá e o Jackson fala assim: você vai ser tipo você vai cuidar da cabine, vai servir o capitão. E o Jimmy vai ficar esfregando com vez, coitado, gente, coitado do Jimmy, nossa, a quantidade de coisa que passava na cabeça desse menino, falando assim, meu Deus do céu, eu vou matar. Nossa, a uma altura dessa eu já tinha matado meu amigo também. Aí, assim, eu gostei que você falou sobre o quebrando a cara, né? Ele tava todo iludido, achando assim, nossa, ele é o maior homem da face da terra. Ai, meu Deus. E o Nanju é muito, pra mim, ele tem uma classe de coisa assim, que ele é desculpa meu japonês enferrujado, gente. É um tsundere, né? Que é o tsundere, sei lá, gente, desculpa, não sei falar, só sei escrever. Que é quando você tem um personagem que é muito machão, assim, ele é muito agressivo, muito pá! Mas na verdade ele é um fofinho por dentro, né? Então eu já tô gostando mais do Capitão Arem nessa segundo episódio, né? Nessa continuação de leitura aqui de capítulos. Não? Muito bom saber disso, porque eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era um tsundere. Toda vez eu via as pessoas falando, tsundere, tsundere, e eu ficava, interessante. É porque, assim, não tive uma infância otaku, né? Então, assim, meu conhecimento de fato não é muito avançado, né? Aí eu só ia seguindo a minha vida mesmo, né? Mas agora eu sei o que é, obrigada. Lições do dia com Wendy, né? Como sempre a gente tem por aqui, vocês já sabem, né? Enciclopédia de notícia inútil, né? Mas assim, falando ainda sobre essa questão aí do Jungkook ter quebrado a cara, ele tem, assim, por mais que ele tenha, ai, nossa, esse cara é só um bêbado, assim, ele não faz nada, ele só come, bebe e desmaia por aí, eu tenho que ficar carregando ele ainda por cima, né? Aí nós terminamos esse capítulo. Eu adorei que os finais são sempre umas coisas muito assim, tipo, cena dos próximos capítulos. Ele termina, pá, que você precisa ler o próximo capítulo. Ele tá com um choque de realidade, ele tá decepcionado, né? Porque o boyzinho que ele achava que era tudo isso, aquilo lá, maravilhoso, um deus. Aí eu acho muito engraçado que ele se autodenomina um deus. Para, né? É bem coisa de macho mesmo, né? Mas vamos lá, né? Continua. O que a gente estava esperando? Os caras atravessam o mar, assim, metendo louco, sabe? Brigando e fazendo umas guerras lá de vez em quando. Gente, eles se acham deuses mesmo, e é isso, sabe? E aí, assim, né? Mas assim, o bom é que no final desse capítulo e os finais de capítulo sempre são tipo, pá,
com cenas Ai, de sim. você precisa terminar de ler. Você precisa ler o próximo capítulo para saber o que vai acontecer. Que é, né, o nosso querido Jungkook lá tá tentando fazer com que o Namjoon não caia no beiral lá, porque tá super bêbado lá, gorfando tudo, vomitando tudo. Ainda comeu um peixe podre. De comer peixe podre já, né? Eles já estão no nível que a comida já tá apodrecendo no navio. E aí, o que acontece? O que aconteceu aqui, né? O navio foi atacado e você fica, meu Deus. Do nada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que passa? Meu Deus, do nada estava tudo tranquilo aqui, não estava tudo bem. E aí o RM, né, ele tem um senso de proteção, né, no moleque aí que ele adotou sem querer, né, para trabalhar no navio. E aí eles, né, agora ele tem, tipo, muda um pouco a situação aqui, vira um pouco a situação. Eu gosto muito desse clichê de quando um deles tem se uma machuca, virada, o né? outro tem que... Ai, quando um deles se machuca e o outro tem que cuidar. Adoro esse clichê, adoro gente. também. Ai, gente, eu tenho que dizer que a hora que ele pega, a hora que ele pega e fala assim, o médico explica lá, né, as coisas que ele tem que fazer. Aí lá vai Jungkook, lava a atadura, ferve a atadura, limpa ferimento, nananã. Mas aí, tipo, tem um momento em que ele já tá mais recuperado, assim, e aí ele começa a, de fato, reparar no Namjoon, né? Aí ele já fica todo emocionado, assim, a pele bronzeada, não sei o que lá. Ai, o fanboy lá. Aí na minha cabeça voltou o Careless Whisper. Nessa hora, na verdade, veio direto. Mas assim, amiga, pra mim, assim, foi quando o Jackson Wang falou assim, então você vai ter que ficar lá dormindo na cabine do capitão, deu... Que chato, hein? Chato isso. Only one room, né? Aquela... Nossa, eu tava pronta pro Only One Room mesmo. Mas aí logo meus sonhos foram destruídos e eu descobri que ele tinha um quartinho pra ele. Fiquei triste. Mas é a vida da fanfiqueira, né? A vida da fanfiqueira ela é de altos e baixos, mas aí pelo menos a gente ganhou esse momentinho, né? Porque assim, na verdade a gente descobre que é um dos subordinados do outro deus dos mares, que é o Kim Sok-jin, que do nada resolve atacar o barco do Capitão RM, né? E aí nisso um deles parte para cima do capitão e ele tá junto com o Jungkook fica meio desnorteado, porque ele não tá entendendo bem o que tá acontecendo. E eu sei que, na real, quem salva a situação é o Jungkook, né? Porque o cara vai para cima deles e o Jungkook tinha ido buscar uma garrafa de rum, né? E ele cata a garrafa de rum e literalmente dá uma garrafada no cara. Eu achei isso sensacional. Nessa hora eu falei, meu Deus! Mais clássico de briga de pirata, impossível, né? Tipo, maravilhoso. Uma garrafada. Aí o outro dá uma espadada porque é aí que o capitão se machuca, né? Que ele machuca o ombro, dá uma espadada nele. Enfim, vira o caos, mas eles conseguem se safar, né? Desse ataque. E ao mesmo tempo aí que a gente ganha um Jungkook cuidando, né? Do Namjoon, isso dá um grande choque de realidade nele, né? De que, assim, aquele cara bêbado, que ele via, era só uma faceta do Namjoon. O Namjoon, ele é mais do que só o cara esquisitão que toma rum o dia inteiro e só dorme, né? Ele começa a ver o Jungkook agindo como um capitão. E uma coisa que eu achei super interessante que ele fala na hora que tá rolando lá o terelê, né, do cara atacando eles, ele fala assim, e aí nesse momento eu percebi que ele não ia me abandonar. Tipo assim, uma vez que eu sou parte da tripulação dele, ele tava, tipo que disposto a morrer por mim. Então, tipo assim, ele dá a vida pelos tripulantes dele e eu acho que, tipo assim, o mínimo que ele espera é que os tripulantes também tenham essa troca, né? Eles deem a vida
pelo barco, pela equipe, enfim, por toda a comunidade que existe ali, né? E aí que ele retoma a coisa do respeito, que ele fala, não, peraí, o cara que eu conheci, que toma rum o dia inteiro e só dorme, é só um lado dele. Ele tem o lado capitão, e esse lado capitão, ele merece muito respeito, né? Eu até comentei com a Randy, eu falei assim, nossa, mas o rum finalmente teve algum sentido pro Jungkook, né? Que ele passa o tempo todo reclamando que ele tem que buscar o rum do Nanchun. Aí ele arranjou uma sementinha, dá uma garrafada na cabeça do cara. Sensacional, cara. Muito bom, muito bom. Bom, e toda nessa confusão aí, né, de ter que descobrir que foi o Seokjin, né, a tripulação do Seokjin que acabou atacando aí a embarcação do Namjoon, ele acaba tendo que explicar pro JK, né, sobre o tratado de paz, né, que tá rolando, que sempre rolou entre os 4 deuses da pirataria, né, dos mares do Oriente. E aí ele fala que talvez dessa vez a Union Rogers não seja tão pacífica assim. Se houve um ataque direto, né, de um deus da pirataria para outro, talvez as coisas não sejam mais como costumavam ser, né? E aí a gente já fica meio preocupado, né? Porque o JK, ele foi pensando assim, vai ser massa, a gente vai ver a Union Rogers, os caras vão lá fazer uma confraria lá, resolver os problemas de território numa boa, mas não vai ser muito bem assim não, pelo visto, né? Pelo visto vai ser uma coisinha complicada ali, né? E assim, né? Não é só isso que a gente descobre nesse capítulo. Tem uma coisa que eu notei aqui, que eu achei muito engraçado, que o RM acaba falando que ele levou os meninos pra embarcação dele só pra empatar a foda do Capitão V. Porque ele tinha ficado interessado no de mim, né? Aham. Cá de quê? Cá de quê, né? E assim, né? E por causa dessa aproximação maravilhosa de clichê, né? De um cuidar do outro, o próprio Capitão AM começa a reparar mais no JK, né? Nesse capítulo. Sim, exatamente. Eles começam a conversar mais, e ele começa a perceber que, tipo assim, o JK não é só mais um recruta, né, comum. Ele é muito interessado, ele é muito esperto, muito inteligente, tudo que o Namjoon mostra para ele fica muito atento, querendo entender como as coisas funcionam, né? Em determinado ponto, ele percebe que o Jungkook fala mais de uma língua, né? Ele fala coreano, japonês e mandarim. Então ele já fica assim, não, peraí, esse menino veio do interior e ele sabe que, através do pessoal da tripulação dele, né, que o de mim também. Então ele fala assim, não, peraí, esses caras vieram, porque eles dão a desculpa que eles vieram do interior, né? E aí eles ficam naquela assim, os caras vieram do interior e tudo mais, não, tipo assim, eles não sabem de muita coisa, assim, dos mares e de algumas por exemplo, o Jungkook não sabia do tratado, né, do tratado dos 4 deuses do mar, né, que eles tinham assinado um tratado porque eles 4 são mais poderosos do que a marinha. Então, para que eles pudessem não perder esse poder, eles resolveram não brigar entre si e tudo mais. E que justamente o ataque do Jin, né, ao barco tinha sido meio problemático justamente por isso, né? Porque ele estaria ali tecnicamente furando, né, esse tratado e tudo mais. E isso, lógico, o Jungkook não sabe, mas ele sabe muitas coisas e ele é muito atento, ele é muito inteligente. Então, o Namjoon começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Tipo assim, gente, mas afinal, de onde esse moleque veio? O que ele quer, né? Não, e assim, se você parar pra pensar, o RM é muito doido, né? O nosso Namjoon é muito doido, porque ele colocou o menino desconhecido dentro da cabine dele.
Amiga, mas era assim, Aí né? agora que É assim, né? Isso é um ele tá clássico ficando dos sóbrio, pirata. ele tá começando a ficar sóbrio e tá começando a pensar nas cagadas. Mas enfim, foi muito bem. Ele que decidiu foi o Jackson Wang, né? Eles Sim. acabam decidindo ir para Taiwan. E por que eles vão para Taiwan? Mais especificamente para Taipei. Eles vão lá buscar o Namjoon, quer resolver esses problemas aí, né? Ele quer descobrir o que está rolando, então ele vai lá à busca do seu parça de 10 anos. Quem? Quem mais? Quem mais poderia ser o parça de 10 anos? O Hosuki não é, né? Porque o Hosuki é subprefeito. O Hosuki é subprefeito. Ele é sempre um parênteses aqui, ele é sempre esquecido na história dos 10 anos. Aí uma vez eu vi um meme assim, que era tipo um casal assim, dando as mãozinhas. Aí Nandi falando que estão há 10 anos juntos. Aí tinha um carinha assim, um pouquinho mais afastado do casal, olhando assim. Hosuki sabendo que ele também está junto dos outros dois há 10 anos. Ele é sempre esquecido na história, coitado. Ai, gente, mas a gente ama igual, né? O triozinho do hip hop. E aí, né, eles acabam indo para lá. E eu achei muito legal nesse capítulo, que é o último capítulo que a gente vai comentar hoje, é que o Namjoon, por ter começado a reparar um pouco mais no Jungkook, ele fica com uma pulga atrás da orelha mesmo, assim, né? Tanto que ele inventa um negócio para o Jimin e para o Jungkook fazer, que é levar uma oração para um templo, né, escrito. Na verdade, você acaba descobrindo que essa oração, na verdade, é tipo uma trampa do Namjoon, né? Ele colocou um negócio lá para ver como é que se os meninos vão abrir a oração. Para ver o Exatamente. que é dentro e, tipo, eles são espião, eles estão fazendo alguma coisa, sei lá, estranha. Ou se eles só vão fazer o que eles foram mandados fazer, né? E os dois trouxão estão indo lá fazer o que foi mandado. Porque assim, na verdade a gente deu uma cortadinha aqui, talvez tenha ficado subentendido, mas o Namjoon foi para Taiwan porque lá é a base do Yonggi, né? E ele queria muito conversar com o Yonggi sobre o que aconteceu, sobre o ataque, que ele achava que provavelmente o Yonggi já estava sabendo, né? E se ele estava sabendo, isso era um problema, porque eles iam ter que resolver o que está acontecendo, né? Por que o Sokjin resolveu agora quebrar o tratado. E ele dá uma missão, que ele chama de missão especial, né, pro Jungkook de levar esse papelzinho ao templo, que é uma oração, que é para livrar dos maus agouros, mas na verdade nesse papelzinho está escrito o endereço, que é o endereço da central lá, da base, né, do Yonggi, e que com certeza se os tripulantes dele fossem para lá, ele ia ficar sabendo, ele ia ser informado, né, pela tripulação do Yonggi, né, e ele queria testar, assim, a lealdade deles, testar se eles realmente não são infiltrados, porque também tem uma coisa, né, do nada esses caras chegam, eles teoricamente tinham sido tomados do Taeyeon, que depois, nesse capítulo mesmo, a gente descobre que ele é tão chegado do Sokjin quanto o Namjoon é chegado do Yonggi. E aí, logo depois que ele chega, o barco é atacado, você há de convir que, né, tem uma coisa estranha nessa história, tem um caroço nesse angu, né? Do nada, um subordinado do Sokjin vem e entra no barco e tudo mais. Então, ele fica bem, bem curioso. Só que aí, o que acontece, amiga? O que acontece com Natasha? Catiuxa, buonasera, Catiuxa. Enfim, né, eles acabam se encontrando lá, ele acaba encontrando o Yonggi. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei engraçada, é que eles tinham uns nomes diferentes quando eles não eram deuses dos mares, assim, eles não eram capitães. Eles só estavam, tipo, entrando no rolê. É que o Yonggi é o Gloss. Ai, que nome feio. Puta que... Mas enfim, e o Namjoon, né, o monstro dos mares, né? Tipo, fazendo referência aí aos antigos stage names dos meninos aí.
Eu gostaria muito de saber, né? eu não sei se isso existe em algum lugar, por que o Yoongi escolheu o nome de Gloss pro nome de rapper underground? Porque sim, gente, ele era rapper. Tipo, o Namjoon tinha um nome mó, tipo, era Root Rwanda, um trem assim, sabe? Ruth Rwanda. Ruth Rwanda, sabe? Tipo, tem né? Pra botar medo nos caras. E o nome do Yogi era Gloss. É isso, sabe? Tipo assim. Né? Será que é porque ele tinha. Será porque ele tinha cabelo de coxinha? E aí coxinha deixa a boca engordurada e parece que você tá usando gloss? Desculpa, gente! Amiga, eu acho que eles não têm coxinha, né? Assim, eu sei, é piada, humor e piada. Bonaceira, Natasha. Bonaceira, humor e piadas. As pessoas entram para humor e piadas, não é mesmo? Péssimo, péssimo. Mas enfim, né? Eu achei muito legal essa referência de que eles tinham outros nomes, né? O nome de guerra, digamos assim, deles quando eles entraram para a vida de marujos, era diferente do nome que eles têm agora, né? E que faz uma referência clara ao nome que eles usavam no underground e agora os nomes de agora são os nomes que eles usam. Inclusive a embarcação do Yoongi se chama August D, né? Então é bem legal. Outra coisa que eu gostei bastante também da chegada do Yoongi, né? Vocês já estão careca de saber que aqui a gente vai fazer o quê? A gente é Yoongi Base, vai gente. enaltecer Yoongi. A gente vai nascer Yoongi aonde quer que seja. E nessa aqui a gente precisa ressaltar a descrição das mãos do Yoongi, né? Ai, tudo. Sim, porte, assim. Essa descrição vem quando o Jimin e o Jimin e o JK são capturados e levados, né? Então é pelo ponto de vista dos tritões, assim. Então ele tem as mãos fortes. Ai, gente. Ai, de anel, não. Porque assim, né? Enquanto o Namjoon e o Yoongi tentavam entender o que estava acontecendo, né? Por que estava rolando esse ataque, o que seria da Union Rogers, né? E eles estavam aí, né? Pleading Alliance, né? Se juntando para, né? Se proteger entre os dois, porque eles já são amigos de longa data. O Jin acaba capturando o Jimin e o JK lá no templo, lá no caminho do templo, né? E os meninos, de novo, coitado desses meninos, eles não dão sorte, né? Não, nenhuma, tudo cagado. Minha Nossa Senhora. E eles acabam sendo capturados de novo e eles acabam chegando com um imediato que eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa quando li, porque a gente tava falando dele hoje mesmo, né? Sim, eu gritei quando eu vi, eu falei, meu Deus! É o Eric Nam! Não, e o melhor é que hoje mesmo eu estava falando de Eric Nam e Jackson Wang. Meu Deus, gente, vocês não têm noção do crossover da vida real que rolou aqui, gente. Pois é, né? E o Eric, para quem não conhece, o Eric Nam é um idol solo, né? Ele não tem um grupo, ele faz solo, mas ele é uma pessoa muito famosa, assim, porque ele já trabalhou de host num programa de televisão, aí ele tem um podcast. Aí, Eric, não, vamos fazer uma collab de podcast, cara. Esse podcast é muito legal. O podcast dele é muito legal, gente. Se vocês gostam de escutar podcast em inglês, né? Porque ele faz em inglês. Eu super recomendo, muito legal. Sim, sim. Ele é super divertido. O podcast dele também surgiu ano passado, né? É uma produção. Surto de Quarentena é uma produção dele com os irmãos dele, né? Para quem não sabe, a família Nam aí está presente na indústria, né? E não, eu dei um grito na hora que ele apareceu, amiga, porque assim, ele é o imediato do Jin.
né? E o Jackson é o imediato do Namjoon. E hoje, mais cedo, a gente estava conversando, eu falei assim, gente, na minha cabeça, eles são o mesmo tipo de cara, né? O cara que é super fofo, super carinhoso com todo mundo, não sei o que lá, nanana. Só que o Jackson é aquele estilo que você olha e fala, meu Deus, ele vai partir meu coração. Ele vai me desgrafar a cabeça. Eu já sei, mas eu vou do mesmo jeito. E o Eric não, o Eric é aquela coisa assim, mais centradinha, mais vibes, aquele seu amigo da escola que você tem uma crush secreta por ele e ele tem uma crush secreta por você, entendeu? E aí os dois estavam lá na fanfic de imediato dos capitões. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O crossover. Fiquei maluca. Isso não tem nada a ver com a história, gente. Tanto faz. O podcast é nosso mesmo. O podcast é nosso e o surto é nosso. Vocês que lutem aí para entender o surto que a gente dá com as coisas. Né? Mas, enfim, eu achei super interessante também nesse momento, porque, assim, a gente tem essa ideia, e eu comecei o episódio falando isso, né? Que o Jungkook, eu falei assim, cara, o Jungkook esperava o quê de um pirata, né? Que, gente, o cara bebe todas, o cara é meio porquinho, né? Meio sujo, não toma banho direito. Tanto que, assim, até o Jungkook fica meio paranoico com o negócio de limpar, né? Porque não pode infeccionar e tudo mais. E ele já percebeu que o Namjoon é um cara muito aciado, né? Mas aí, gente, o Jin chega todo vestido de branco. A roupa dele e o Jungkook, inclusive nesse momento a gente tem um pouco da visão do Jungkook, né? Que ele vê o Jin como um total oposto dos outros capitães, inclusive do capitão Vi, que ele já tinha visto, né? Enquanto os outros eles são assim, eles têm um porte de capitão e tal, mas assim, a roupa é meio esquisita, meio suja, meio largada. O Seokjin não, o Seokjin tava com uma roupa assim impecável, toda branca, feita assim, sob medida, um sapato lustrado e um chapéu branco, a coisa mais linda. E eu falei assim, ó, o casaco dele branco, todo bordado assim, nas costas escrito Hong Kong em vermelho. Eu fiquei assim, gente de Deus. Ele é um pirata realmente diferenciado, né? Tanto que o apelido dele na fanfic é que das pessoas, né, que deram o apelido para ele é o Cavaleiro do Mar, né? Dentro do universo mesmo, ele é conhecido como Cavaleiro do Mar. E ele chega junto com o Jimin e o Jungkook, né, a tiracolo, mas ele já, tipo, fala assim, não, cara, os caras estão embaiando ali a coisa pronto pra lutar mesmo, pronto pra descer o bando na porrada. Mas ele fala, não, gente, eu vim aqui em paz mesmo pra gente conversar, porque isso aí que tá acontecendo não fui eu que orquestrei, não, a gente tá com um problema muito grave aqui. E aí a gente termina esse capítulo com um problemão aí por vir que a gente não sabe. Eu fiquei, ai meu Deus, cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Na verdade, assim, ele faz uma estratégia muito inteligente, né? Porque ele fala assim, eu não ia aparecer aqui desarmado, sendo que tá todo mundo achando que eu que orquestrei esse ataque, né? E eu que já tava assim, com a pulguinha atrás da orelha, que eu falei assim, gente, muito esquisito o cara do nada resolver quebrar o acordo assim, tá muito esquisita essa história, Realmente, a história estava esquisita, né? Tem alguém aí, né? Isso fica subentendido que tem alguém orquestrando para fazer os 4 reis do mar perderem força, para eles brigarem entre si e perderem força. Mas quem é? A gente não sabe. São cenas dos próximos capítulos, como disse Randy. É isso. Próximo episódio, talvez a gente comece a entender o que está acontecendo aí, né? Qual vai ser o grande conflito, né, da Union Rogers e dos piratas. Exatamente. Mas enquanto a gente não chega nisso, eu trouxe... Mas enquanto isso ainda não acontece, eu trouxe mais uma curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E
como eu trouxe uma curiosidade no meu primeiro episódio, eu pensei, vou trazer de novo. E hoje a minha curiosidade é sobre o rum. Então, o rum, né, aí a bebida favorita dos piratas e com certeza a favorita do Nanjun, né, que vive bêbado dela. Ela tem uma história bem curiosa. Então, o rum, ela é meio parente da cachaça, galera. Ela é feita da fermentação do melaço, do cana-de-açúcar, né? Então, ela tem, tipo, ela é uma cachaçinha aí, galera, que nasceu lá no Mar do Caribe, em Barbados, né? E tem mais coisas legais sobre elas. Aí eu fiquei pensando assim, mas tá, beleza, ela é uma cachaça que tinha nos navios, os navios da Marinha Mercante, da Marinha de Exploração, né, que são os navios ingleses, os navios espanhóis, né, e eu fiquei pensando, mas então por que é tão ligada para os piratas, né, tipo, beleza, eles roubavam os tonéis, mas não é só isso não, gente. Por que eles gostavam tanto do rum? O rum, então, nessa época aí, na época áurea, era de ouro da pirataria, né? Vocês já devem saber que não existia geladeira, né? E as coisas apodreciam e a água em si também apodrecia, né? Então, o que eles descobriram? Que se você coloca um pouquinho de rum na água, a água não apodrece tão rápido. Porém, eles começaram a virar muito a mão do rum na água. E aí, né, foi isso, né? Foi a galera aí, ó, né? Que água o quê? Vamos tomar rum mesmo. Vamos se tratar com a água que tá dentro do processo aí do rum. Como o próprio, Enfim, eles são muito... Como o próprio Sokjin já falou, né, numa dessas lives aí pra trás do Sokjin da vida real, ele disse que o álcool desinfeta, né? Então, se você tá bebendo álcool, você tá desinfetando por dentro. Entendeu? É exatamente essa mesma ideia que os piratas naquela época tinham. Tipo, se desinfeta a água, não vai fazer mal. Mas aí, né, viraram um bando de alcoólatra. E por causa disso, né, a maior parte dos piratas ficaram com essa fama de violência, né, de serem muito violentos, até porque eles bebiam muito rum antes de fazer uma pilhagem, né, de atacar outros navios, né, então eles estavam sempre tudo doido de rum, tudo loucaço. Enfim, essa foi a nossa curiosidade do episódio de hoje sobre o rum. Exatamente, muito boa curiosidade, adorei, amiga. Obrigada. Nunca tomei rum, na verdade. Mentira que você nunca tomou. Nunca tomei rum. Ai, amiga, mas nem um pouquinho. Não, nunca tomei rum. Não que eu saiba, pelo menos. Tem uma bebida que vai rum. Deixa eu pesquisar aqui. Cuba Libre, não? Não. É com Coca-Cola? Sim, não. Cuba Libre também vai, mas Mas nunca tomei. Que vai com Sprite. Nunca tomei. É isso, gente. Peraí, sempre tomava rum. Morrito é feito com... Então eu já tomei, não sabia. Se eu tomei o morrito tradicional, né? E é que o morrito, ele é feito com... É porque o rum em si, como eu falei, ele é parente da cachaça, né? Então, ele tem um gostinho parecido, ele não vai mudar muito o gosto. E ele tem esses negócios de ser transparente, ser gold. Tem todo o rolê, tipo, cachaça. Como é que fala? Tipo cachaça, tipo... Eita, gente, que isso? Nada aqui. Tipo tequila, né? Que tem gold, tem silver. Também. Entendi. Então vamos explicar então agora que a gente já terminou, né, seus comentários, nosso rambling semanal, né? Vamos explicar um pouquinho como é que vai funcionar o nosso segmento especial dessa temporada, né? Que na verdade vocês já estão no segmento especial, assim, vocês nem sabem.
Pois é, essa temporada a gente resolveu testar uma coisa nova, que é o quê? Fazer a gravação do podcast vivo, né? É claro que a gravação do podcast não tem o quê? Não tem musiquinha, né? Porque a musiquinha vai na edição. É só mas os também tem que vocês já escutam. Mas tem o backstage, né? Tem a avó da fanfiqueira gritando com o cachorro, que não vai aparecer na versão editada. Tem a gente falando besteira, cantando rebeldes. Talvez eu coloque um pouquinho, assim, só para dar um gostinho do que você, ouvinte que está ouvindo na segunda-feira, no Spotify, ou no Anchor, ou no YouTube, perdeu nesta live maravilhosa. E a gente quer que vocês participem das lives também. Porque o quê? Porque, primeiro, vocês escutam em primeira mão, e segundo, que se vocês estiverem participando da live, vocês podem deixar os seus comentários que a gente vai ler aqui, ao vivaço. Exatamente. Participar desse negócio, como Deus manda. Exatamente. Que todos participemos. Isso mesmo, e assim, a gente vai poder interagir com vocês, né, sobre o que está acontecendo na FIC, as notícias que a gente deu do Mundinho BTS, ou outras notícias que a gente não tenha dado, vocês lembrem da gente, e qualquer outra besteira que a gente fale aqui, né, então assim, no final do episódio a gente vai deixar o chat aberto para vocês deixarem comentários e tal, e sempre no final do episódio a gente vai ler, né, e interagir um pouco mais com vocês sobre o que está rolando, né? Esse vai ser um momento que a gente vai poder saber o que vocês estão pensando, né? E a live como um todo é um momento que vocês vão poder conhecer, né? Como a gente falou, um pouquinho mais de como é que funciona a nossa gravação, né? Além dessa oportunidade da gente estar interagindo um pouco mais, além só do nosso tradicional hashtag ArmyCast no Twitter, né? Uhum. E assim, galera, geralmente a gente grava na sexta-feira à noite, então vocês fiquem ligados aí no nosso Twitter, @ArmyFixPodcast, ou no Instagram e no TikTok, @ArmyFixPodcast também, para ficar por dentro aí de algumas novidades e poder acompanhar aí os horários das lives, beleza? Beleza, Natasha. Buenasera, Catiuxa. E aí, nós queremos, então, que vocês também deixem. Então, se você não vai conseguir acompanhar as nossas lives, né? A gente entende, né? Uns horários meio doido, depois das 10, tem gente que vai dormir cedinho, ou para já escutar a versão editada num outro horário, no trabalho e tudo mais. Você ainda pode participar deixando o seu comentário na hashtag ArmyCast lá no Twitter. E a gente quer saber o que vocês estão achando dessa temporada. Exatamente, a hashtag ArmyCast não vai parar de existir, a gente vai continuar lendo os comentários de vocês por lá, tá? Os episódios também, como a gente falou, vão continuar sendo distribuídos toda semana nas plataformas que a gente já distribui, com a edição bonitinha, musiquinha e tudo mais, né? Então, e aí a gente vai interagir aqui, mas a gente também vai interagir através do nosso hashtag ArmyCast tradicionalzão aí que a gente gosta, né? Isso é um experimento que estamos fazendo aí misturamos, né, o nosso segmento especial com esse experimento de live para ver como é que funciona, como é que é a reação de vocês, se as pessoas... que nem a Randy falou, a gente sabe que às vezes é meio difícil de participar, porque assim, até por uma questão de trabalho, uma questão de organização, internet também, né? Que a internet vai ficando mais tarde, vai ficando menos congestionada e a gente consegue ter uma conexãozinha aí melhor, a gente acaba tendo que gravar os episódios muito tarde, né? Então, assim, é normal para a gente terminar o episódio de meias lá por volta das meia-noite. Já aconteceu várias vezes, inclusive. Mas
A gente sempre vai informar vocês, vai ser sempre por volta do horário que começou hoje, 10, 10 e meia, tá? E o dia geralmente vai ser na sexta-feira, mas se acontecer alguma coisa, a gente sempre vai informar vocês qual dia, se no caso não for numa sexta-feira. Hoje, excepcionalmente, foi na quarta, justamente porque essa semana a gente já tinha um compromissozinho aí na sexta, mas nas outras semanas a gente pretende que continue sendo gravado na sexta-feira, tá legal? Muito legal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero vocês no próximo. Um beijo. Um beijo, gente. Lembrando que na semana que vem nós vamos ler dos capítulos 6 ao 8, né? A gente quer ver os comentários de vocês sobre esse episódio na hashtag ArmyCast lá no Twitter, pode mandar DM no Instagram, pode mandar DM no TikTok pra gente também comentando, pode deixar comentário no Instagram, comentário no TikTok. A nossa arroba é sempre a mesma, @ArmyFixPodcast. Não esqueçam também de seguir o autor dessa temporada, que é o @Softinho, que tá lá no Twitter, no Wattpad também. E claro, não deixem de acompanhar essa história maravilhosa que já deu para perceber que a gente está se divertindo horrores, né, fazendo essa temporada. Então, assim, tá imperdível. Acompanhem junto com a gente, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Um beijo. Mua! Mua! Tchau, gente!